Efésios capítulo 6, verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Abra comigo em nome de Jesus, 1 Samuel, capítulo 17. No capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia nos fala a respeito da unção, da consagração de Davi. Davi é ungido diante dos seus irmãos. Davi recebe uma unção diante dos seus irmãos, e o que o rejeitava, em que não aceitava, Davi é honrado dentro da sua casa. Mas em nenhum momento Davi manifesta um coração rebelde. Em nenhum momento Davi manifesta um coração de se sentir poderoso ou melhor do que alguém. Em nenhum momento Davi se demonstra ser alguém melhor do que os outros. E a Bíblia toda, nós enxergamos Deus usando pessoas que se demonstram ser frágeis, que demonstram ser limitadas. Obrigado. A Bíblia inteira, Deus usa e Deus aprova pessoas que são frágeis. Deus não conta com pessoas poderosas, porque se ela é poderosa, ela não precisa de Deus. Deus conta com pessoas frágeis. E Davi é ungido rei diante dos seus irmãos, é honrado, é exaltado, mas Davi continua a voltar a ser pastor de um pequeno rebanho, de ovelhas no meio de um pasto. Davi ele continua a sua vida corriqueira, ainda se rejeitado pelos seus irmãos, ainda se rejeitado pela sua própria família, mas escolhido por Deus. Há pessoas que têm vivenciado perseguições, provações, situações no âmbito da sua empresa, na sua casa, na sua família, rejeições, mas na verdade, quando você está focado em fazer a vontade de Deus, o que basta é saber se Deus te escolheu, se você é escolhido de Deus. Davi era alguém escolhido de Deus e por Deus e para a glória de Deus. E a Bíblia nos mostra, então, que este homem, ungido por Deus, ele volta à sua vida corriqueira, mesmo sendo ungido rei. Ele foi ungido por Samuel diante dos seus irmãos, mas ele continua na sua humildade, sem provar nada para ninguém. O que Deus quer nos ensinar com isso? Primeiro, eu e você não precisamos provar nada para ninguém, a não ser gerar frutos, a não ser manifestar testemunho. Não adianta eu e você sermos bons comunicadores, bons anunciadores, sendo que o nosso testemunho não condiz com aquilo que nós falamos. O testemunho, ele é mais válido que as nossas palavras. Se eu falo muitas coisas e vivo uma outra coisa, isto não me compromete. Quando pessoas, um juiz, um delegado, uma autoridade pede testemunhas, ele vai dizer, eu vou levantar testemunhas para saber o verdadeiro fato. Você, com as suas palavras, é claro que você vai se justificar, é claro que você vai se defender, é claro que você não vai querer se prejudicar, você não vai querer fazer isso. Então eu preciso ver as testemunhas em que viram de verdade o seu testemunho que você praticou. Eu vou ouvir as testemunhas, elas vão dizer o que você fez. Quer dizer, o seu testemunho, o meu testemunho fala mais do que as nossas palavras. E Davi era este homem de um grande testemunho, ilibado, de caráter, um homem de Deus. E a Bíblia diz que, mesmo depois de ungido, Davi, ele continua vivendo perseguições e provações. No capítulo 17, a Bíblia nos mostra o que acontece com Davi, a vida de Davi. A palavra de Deus nos mostra no capítulo 17, eu vou ler com você aqui algumas partes. No verso 17, vamos ler aqui o 17, capítulo 17, verso 17, diz assim, e disse Jessé a Davi seu filho, toma-te, peço-te para teus irmãos, uma efa destes grão tostado, e estes 10 pães. Olha o pai de Davi, Jessé, dizendo para ele, e corre, e leva-los ao arraial, a teus irmãos, verso 18, porém esses 10 queijos de leite levará o chefe de 1000 e visitará os teus irmãos, a ver se lhes vai bem.
e tomarás o seu penhor. Quer dizer, aqui no capítulo 17, no verso 17, Davi já é ungido rei. Davi já é rei. Samuel levanta ele, unge diante da casa de Jessé, o seu pai, a rejeição dos seus irmãos, a indignação dele, mas Davi continua vivendo como seu irmão simples, servo, alguém prestativo, de coração bom. A Bíblia nos mostra agora este Davi agindo de uma forma excelente, com cuidado, se prestando a servir, a abençoar. Toda vez que nós enxergamos um homem de Deus, nós vimos a sua prontidão em servir. Jesus foi este grande exemplo. Jesus nos demonstrou de verdade o que é o verdadeiro rei. Porque maior rei do que de Davi chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O maior rei de Israel, colocado num trono humano, foi chamado Davi. Mas existe o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o nome dele é Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus, sendo rei, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Tomando a forma de servo. Quer dizer, o que está acontecendo com Davi? Exatamente a mesma coisa. Davi foi ungido rei. Ele podia dizer, escute uma coisa. Jessé, meu pai, por que o senhor está mandando eu ir lá ver como é que estão os meus irmãos? Eu tenho meus compromissos aqui, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho meu ministério, eu tenho meu chamado, eu tenho meu trabalho, eu tenho coisas para fazer. Olha, vai ver como estão os seus irmãos, me traga notícia deles, leve isso aqui para eles, uns grãos tostados ali, aqui, faz o favor, leva 10 queijos para tal fulano. Davi não reclama nada, Davi não questiona nada, Davi simplesmente se presta a servir e fazer a vontade do Pai. Só que a unção de Deus está sobre a vida de Davi. Deus ungiu ele. E quando eu e você estamos ungidos por Deus, preste atenção, quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos preparados para o dia mau. Nós estamos aptos para o dia da adversidade. Davi tinha sido ungido, mas não fez isso mostrar que ele não serviria, ou olha, quando eu tomar uma posição de pastor, ou quando eu for um líder, não sei do que, eu não vou ajudar mais ninguém a fazer isso, eu vou mandar, eu vou sentar. Eu vou dizer, existem algumas igrejas com este ar de ensinamento, de quando você cresce, você vai tomando uma posição que você faz menos. Isso está errado, o Evangelho de Cristo mostra outra coisa. Pelo contrário, no reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você desce, mais você serve, mais você trabalha, mais você se humilha, mais preço você paga. No reino de Deus o crescimento é para baixo, é o contrário. João diz, é necessário que eu diminua para que Cristo cresça em mim. O Evangelho de Cristo é diferente. Não é como o mundo, as pessoas vão crescendo, vão se tornando intocáveis, inacessíveis, ninguém vai tendo mais contatos. Pastores agora é bispo, agora depois bispo, agora é apóstolo, depois de apóstolo agora é, eu não sei que nome que dão, é querubim, serafim, e aí ele vai sendo por trás, não tem mais contato com pessoas, e aí ele só entra para fazer a reunião naquele horário, e aí não toca mais, não limpa mais, não serve, não liga mais, não faz nada. Quer dizer, ele vai perdendo, ele vai ganhando autoridade e vai perdendo o contato, porque ele vai se endeusando. O próprio Deus, ele nos mostra e nos ensina que o Evangelho é do servir. Então agora Davi, este um homem ungido rei, continua com o mesmo espírito de servo. E é isso que faz-o chegar no trono, porque ainda ele, ungido rei, não tinha assumido o trono, o governo. Mas toda a sua vida nos demonstra ele servindo, trabalhando. E ele vai passar perseguições, e ele vai passar por cavernas, e ele vai fugir de Saul, e ele vai se esconder, ele vai entrar na caverna de Adulão, e vai entrar pessoas quebradas, endividadas, e ele vai se tornar governante deles, e ele vai se tornar líder deles, e mesmo assim passando em provas, entrando em cavernas, momentos difíceis, porque quando a Bíblia fala de caverna, fala-se de momentos de angústias, de frieza, e momentos de escuridão. Caverna não tem saída.
caverna é um lugar escuro, caverna é um lugar hostil, caverna é um lugar sombrio, caverna é um lugar de morte, de medo, caverna é um lugar sem saída, caverna é um lugar de expectativa. Acabou, estou em xeque-mate, não consigo sair. Há momentos que Davi está vivendo assim, mas quem foi ungido por Deus, mesmo que passe pelo dia mau, vai estar preparado para vencer qualquer situação. Davi agora recebe uma ordem do seu pai e simplesmente ser um empregado para ir ver os seus filhos, os seus irmãos, filhos de Jessé. Vai lá ver meus filhos, me traga a notícia deles, leva isso para eles, faz favor, e leva esse queijo ali para o chefe de 1000 também, por favor, 10 queijos para ele. Tá bom. Davi obedece, ele recebe a informação, ele pega os queijos, carrega o peso e vai longe fazer aquilo que foi enviado. Aí a Bíblia diz no capítulo 20, Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas. Quer dizer, ele tinha uma responsabilidade de cuidar das ovelhas, ele tinha compromisso, mas ele obedeceu, ele deixou as suas ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Quer dizer, Davi fez exatamente como o pai dele mandou. E chegou ao lugar, olha que lindo, dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Verso 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira, e Davi deixou a carga, o que ele trouxe, na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos: está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Davi se preocupou, porque ele viu o que está acontecendo aqui. Está tendo todo mundo preparando para a guerra, para a batalha. Eu vim aqui trazer os queijos, vim aqui cumprir a ordem do meu pai Jessé, vim fazer o que ele mandou. Mas eu percebi que está uma confusão tremenda. Ele chega diante dos irmãos dele e diz: está tudo bem? O que está acontecendo? Ele pergunta: o que está acontecendo? No verso 23, capítulo 17, ele diz: então ele ainda falando com eles, eis que vinham subindo dos exércitos dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme essas palavras a Davi, e Davi os ouviu. Não falou a Davi, ele falou as palavras para o exército, e Davi ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo o homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. Olha que tremendo. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele lhes dará uma filha, ele fará isento de impostos. Quer dizer, Saul já tinha feito uma proposta para aquele que enfrentasse o gigante, ele ia isentar de impostos e ainda entregar a sua filha como esposa. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi fica indignado, Davi fica maluco, dizendo: que negócio é esse? Não por ele. Davi só veio trazer a notícia dos filhos, levar os queijos, levar o que o pai dele disse e dizer: pronto, já trouxe, já fiz minha parte, eu vou voltar para casa, já fiz a minha obrigação e vou embora. Mas Davi havia se ungido o rei no capítulo 16, havia uma unção de Deus sobre ele. Davi tinha um compromisso além da sua obrigação. Davi não era alguém que via provações, adversidades, situações de guerra, de luta e fugiria, não. Davi tinha um compromisso a mais, havia uma marca de Deus, havia uma unção de Deus, havia o poder de Deus sobre a vida dele, e ele demonstrava amor, preocupação, ousadia. Não algo que cabia a ele, não era a responsabilidade dele, não foi chamado para isso, mas a Bíblia nos mostra que de prontimão ele se antecipa, diz: olha o que está acontecendo, estamos preocupados, por que vai fazer isso? E ele começa a falar e se apresentar e dizer ao povo. Ele diz: que negócio é esse? E o verso, capítulo 27 diz: e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que ferir
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira. Quer dizer, Davi foi lá para abençoar os irmãos. O irmão deles, Eliabe, ficou indignado, dizendo: peraí, quem que você é, Davi? O que você está fazendo aqui? Olha o que ele vai dizer para ele. Eliabe, vendo Eliabe o mais velho falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade no teu coração, que desceste aqui para a peleja, para ver a luta. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há uma razão para isso? O irmão dele, indignado, como já tinha raiva de Davi, como já tinha inveja de Davi, como não aceitava Davi, mas Davi havia sido ungido por Deus. Deus havia levantado, mas mesmo ele sendo honrado na sua casa, mesmo ele sendo ungido profeta, rei de Israel, mesmo ele ser erguido por Deus, ele trabalha como um funcionário, levando queijos, fazendo algo simples, corriqueiro, normal, humildemente abençoando o seu irmão para ter notícias. Mas quando ele chega na situação, ele vê, ele escuta um filisteu gigante, um homem enfrentando os exércitos e afrontando os exércitos do Deus vivo. Escute, ele não estava preparado para o dia mau, irmãos. Davi não saiu de um treinamento de guerra, Davi não saiu do quartel fardado, Davi não saiu do quartel com armas, com fuzis e com granadas para dizer: eu vou enfrentar aquele gigante. Davi saiu com queijos no seu braço, Davi saiu de um supermercado, Davi saiu de uma quitanda, Davi saiu da sua casa para chegar num caminho e entregar e fazer a sua parte, mas no meio do caminho lhe parece um gigante, no meio do caminho o dia mau acontece, no meio do caminho o gigante se levanta. Mas eu vou dizer para você, quando eu e você temos a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, algumas pessoas podem dizer: pastor Rodrigo Ortunho, eu não estou preparado, eu tomei essa atitude porque não estava preparado. A Bíblia diz em Efésios que nós temos que estar preparados para o dia mau, nós temos que estar revestidos de toda a autoridade, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar preparados para batalhar e, havendo feito tudo, ficar firmes, diz a palavra. Por quê? Porque o dia mau a gente não sabe qual o momento que vamos se deparar contra o gigante. Há pessoas que estão aqui neste culto hoje, nós estamos aqui hoje, estamos enfrentando gigantes. De uma hora para outra, você não esperava, e aparece um gigante na sua frente. Você fala: meu Deus, mas não estou nem preparado, eu nem vim, eu não treinei, eu não fiz nada, estou fraco, eu sou frágil, eu sou limitado. Mas quem é de Deus, quem é ungido por Deus, quem recebeu a unção de Deus, ele sempre está preparado para o dia mau. Ele não tem medo de gigantes. Davi estava vendo agora um homem, um gigante literal, chamado Golias. Mas eu não sei qual o nome do gigante que apareceu na sua frente. Eu não sei qual o nome do gigante que apareceu na minha frente, quer dizer, ou que vai aparecer. Alguns nomes do gigante é finanças, outros nomes do gigante é pecado, outro nome do gigante é doença, outro nome do gigante é dor, saúde, enfermidade, outro é sentimental, outro nome do gigante é profissional, outro nome do gigante é estragou, outro é o nome do gigante dívidas, nome sujo, outro nome do gigante é coisas para solucionar na minha casa, outros é problemas com filhos, outros é problemas com drogas, outros é problema sentimental, emocional. Eu não sei o nome do gigante,
Eu não sei qual é o gigante que se apresentou a se levantar contra mim e contra a sua vida, mas quando existe uma unção de Deus sobre aqueles que são escolhidos do Senhor, por mais que você não veio com lança, por mais que você não anda com granada, por mais que você não anda com uma metralhadora na cintura, talvez você foi pego de surpresa com queijos na mão e com torradas na sua mão, mas eu vou dizer, aquele que te ungiu, Ele te protege do dia mau, Ele te capacita. Se você entrou aqui para crer, levanta a sua mão e receba de Deus essa unção sobrenatural sobre a sua vida. Nós precisamos entender que nós não temos que dizer: Deus, eu não estava preparado para isso. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que andar preparados para qualquer situação difícil. Quando ele chega, o irmão dele já vai afrontando ele, dizendo: escute uma coisa, estava fazendo o que aqui? Conheço a presunção e a intenção do seu coração. Ele não sabia de nada. Ele só foi fazer o que o pai dele pediu para ele, ainda teve que largar a sua obrigação. Porque Davi tinha coração de servo. Davi estava disposto a servir. E quando eu e você estamos dispostos a servir, sempre terá um Deus disposto a nos servir, a nos livrar e a nos guardar. Davi estava fazendo aquilo que era para abençoar, para servir o povo, e quando ele vê aquilo, o coração dele se arde, dizendo: não, eu não posso ficar aceitando uma situação dessa, eu não posso ficar vendo isso e ficar calado, é impossível. Então disse Davi: o que fiz agora? Porventura não há razão para isso? Peraí, vocês estão aceitando um negócio desse? Davi, ele se indigna com desejo de ajudar, com desejo de abençoar, com desejo de fazer. E a Bíblia diz: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra ao povo. Ele tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, mandou-lhe buscar dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça. Olha o que Davi diz para Saul: Rei, não desfaleça agora o seu coração de ninguém por causa dele, o teu servo. Ele diz: ninguém, não desfaleça agora. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Ah, queridos, quem tem a unção de Deus não tem medo de gigante. Alabai chorecala mandaraçúria. O diabo, ele quer vir com uma aparência de gigante, dizendo: eu vou acabar com a tua história, eu vou destruir o povo de Israel, eu vou destruir a sua casa, eu vou destruir a sua família, eu vou destruir o seu ministério, eu vou destruir a tua história, eu vou destruir você. Davi, vendo aquilo, disse: não, rei, escute uma coisa, rei Saul, não desfaleça o coração de ninguém não por causa dele. O teu servo irá à peleja contra este filisteu. Ele não queria saber se alguém tinha coragem ou não, ele sabia que nele, sobre ele, havia a unção do Espírito Santo. Ele dizia: eu vou lutar. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, tu és um menino, tu não tem condição, e ele é homem de guerra, e desde a sua mocidade ele está preparado. Você é só um menino, você é só uma criança, você não tem estrutura, você não tem condição, você não pode. É essa a voz do diabo dizendo: você não vai vencer, você não aguenta, você não suporta, você não vai passar essa luta, você não tem condições de vencer o gigante. Mas o Senhor diz: foi eu quem te ungi, foi eu quem te levantei, foi eu quem te capacitei, foi eu quem te escolhi. Se você é escolhido de Deus, levante a sua mão e diga: eu recebo a unção de Deus sobre a minha vida. Este homem é homem de guerra, e você, desde a mocidade, ele faz só isso. No verso 34 do capítulo 17, então diz Davi a Saul, teu servo: apacentavas as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, ele contando a história, e um urso, e tornava uma ovelha do seu rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrávamos da sua boca. Levantando-se também ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba do leão, e o feria e o matava. Olha o que ele diz: o teu servo estava apacentando as ovelhas,
o teu servo estava lá, e veio o leão e o urso, e eu arrebentei pela força do Senhor. Olha no verso 36, assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que ele estava dizendo? O meu Deus não é um Deus morto. O meu Deus que me livrou do urso, o meu Deus que me livrou do leão, é o mesmo Deus que vai me livrar desse gigante. O Senhor está dizendo: você já passou por ursos, você já passou por leões, você já passou por provas, você já passou por dificuldades, você já passou por tantas lutas. Jesus diz: essa vai ser mais uma que você vai passar, essa vai ser mais uma conquista. Tá difícil, tá gritando, tá dando medo, pode dar, mas Jesus diz: foi eu quem te ungi, foi eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei. Se tem profeta para abrir a boca, glorifica o nome dele. Aleluia. No verso 37, Davi diz aqui: disse mais Davi: Saul, o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou do urso, Ele me livrará deste filisteu. Sabe quem é que te livra? É o Senhor. Ele não diz eu venci, ele não diz eu ganhei, ele não diz eu sou bom, ele diz não, o Senhor me livrou da mão do urso, ele diz o Senhor me livrou da mão do leão. Ele, esse mesmo Senhor que é o Deus vivo, Ele também me livrará deste filisteu gigante. Eu vou dizer: acredite, o Senhor te ungiu, acredite, o Senhor te escolheu, acredite, o diabo queria te parar, acredite, o diabo queria te de surpresa, e você diz: eu não estava preparado. Eu digo: você está, porque você é ungido de Deus, você é escolhido de Deus, você é escolhida. Irmãos, eu não sei você, mas eu lembro da minha infância, quando eu assisti Karate Kid, eu já comecei a fazer assim em casa. Começava a luta, eu e meu irmão, porque a televisão me inspirava a sensação de luta, que eu já tinha aquela habilidade só de ver. Aí quando eu ia fazer o primeiro treino de musculação, lembra, muito novo ainda, fiz o treino de musculação, quando cheguei em casa já estava assim, não conseguia passar na porta, tinha que ir de lado. Era o primeiro dia de treino. Você deve ter treinado musculação, tem um parente que deve ter treinado, que no dia seguinte ele já comprou logo uma baby look, parecia um frango, mas achava que era forte, porque veio do treino da musculação com a garrafinha de Gatorade do lado, andando até assim já. Coitado, frágil que só, mas a sensação de treino deu a impressão que ele está hábil para tudo e preparado para todas as coisas. Mas tu já parou para entrar numa piscina num dia frio, se eu cair ou acontecer alguma coisa assim, sem estar psicologicamente preparado? Quer dizer, nunca que eu entro nessa piscina. Mas num dia de calor, tu prepara e diz: eu vou entrar. É a mesma coisa de quem vem de um treino, a sensação de força. Quando você viu o exército, eu vou dizer uma coisa: você vê uma pessoa, você vai lá, pega a fada, coturno, põe a calça, cinturão, começa a colocar roupas, vestes, que você começa a se sentir fortalecido. As pessoas te olham com respeito. Olha, dentro do estádio de futebol, centenas e milhares de pessoas se levantando em torcida, indo para cima. 5, 6 homens com fardados, eles conseguem conter uma multidão dessa, porque a sensação, a autoridade, eles sabem, ali vai ter problema, ali tem um governo, ali tem uma autoridade por trás, ali é complicado, se a gente chegar, vai acontecer, vamos ter consequência, vamos ser presos, vai acontecer isso, aquilo. Quer dizer, existe um temor, porque estão vendo pessoas preparadas. Mas Davi, ele saiu de casa com uma sacola de queijo, com torradas na sua mão, só para buscar notícia, e se depara com um gigante. Psicologicamente ele não veio preparado.
Ele não assistiu o Karate Kid. Ele não assistiu o Jasper, o Jirai ou qualquer outro desenho da época, ou antes disso, nem He-Man, nem qualquer outra coisa. Ele estava cuidando das ovelhas, ouviu a ordem do pai e saiu, desprevenido, despreparado, psicologicamente. Quer dizer, de ser louco, eu vou fazer alguma coisa, eu nunca treinei, eu sou menino. O próprio Saul disse para ele as palavras: você está fazendo o quê? Tu é um menino, tu é criança, tu não tem habilidade. Este homem gigante, desde a sua mocidade, só faz isso. Ele dizia: é verdade. Mas ele disse para o rei: rei, eu não estou dizendo que ele não é grande, eu não estou dizendo que ele está preparado, eu só estou dizendo que o Deus que me livrou do urso e do leão é o mesmo que está comigo hoje aqui. E hoje eu acabo com esse incircunciso filisteu, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que me deu autoridade para destruir. Eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui para me mostrar. Eu estou indignado com esta situação, e eu não posso aceitar esta palavra, esta situação. Eu não posso me conformar com isso, eu não posso viver isso, porque eu tenho uma unção sobre a minha vida. Deus me ungiu na presença dos meus irmãos, e eu tenho a marca da promessa. Deus manda te dizer: você não é qualquer um, você é ungida, você é ungido, você é escolhido. Cadê os ungidos? Levante a mão. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para estar preparado em qualquer situação. Pastor, eu fui pego desprevenido. Não, você está preparado, porque o Espírito de Deus, como no livro de Efésios 6, o Senhor te revestiu de todo o armamento e armadura necessária. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Sabe o que é ciladas? É momentos inesperados. É momentos que você não se programou. Não é você indo para a batalha, é você ser pego de surpresa. O diabo preparou ciladas para você. O diabo tem preparado ciladas para nós. O diabo tem feito armadilhas, mas o Senhor diz: você está preparado, e você foi ungido, e a armadura de Deus está para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, e príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Que dia é esse? Não sei. Mas mesmo se ele vier, o Senhor é com você no nome de Jesus Cristo. Mesmo se você está com a sacolinha sem assistir um filme de super-herói, e nem psicologicamente preparado, mas espiritualmente há uma unção de Deus sobre a sua vida. Espiritualmente a glória de Deus está sobre a sua história. Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas eu sei como hoje você vai sair. Tu vai sair de cabeça erguida, e tu vai entender que este queijo era estratégia de Deus, que esta situação simples é tudo para Deus te exaltar sobre a terra. Davi não sabia, mas Deus haveria de erguer Davi neste momento, rei de Israel, enfrentando o gigante, qual exércitos não tinham coragem. Mas o Senhor diz: Ele é o Senhor que te capacita, Ele é o Senhor quem te fortalece, Ele é o Senhor quem te sustenta. Pastor, precisa gritar? Precisa, para você ouvir bem, em alto e bom som, que você é mais que vencedor em Cristo. Eu não estou gritando para Deus ouvir, estou gritando para você ouvir, porque Deus não precisa nem falar, Ele já sabe o que nós precisamos. E por isso Ele está te respondendo hoje. Tu está pegando gigantes inesperados, mas você é ungida por Deus.
Você é ungido por Deus. Qual é o gigante? Qual é a dívida? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Jesus diz: esse gigante vai cair por terra. Esta luta vai cair por terra. Acredite, acredite. Talvez você está vendo tudo o contrário. Está todo mundo com medo, mas a glória de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai. A presença de Deus vai. Ele te ungiu. 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 Rabacaia choremanaragácia. Tem quem é ungido? Levante a mão e diga: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eu vou dizer, se eu estivesse no seu lugar, eu dizia: Deus, eu recebo essa palavra na minha vida, eu tomo posse na minha vida, eu tomo posse na minha casa. O dia mau pode ter chegado, mas o Senhor diz: Ele já te capacitou, Ele já te preparou, Ele já te armou, Ele já te protegeu. Se tem glória a Deus, glorifica Ele. O seu glória é para Deus, não é para mim não, queridos. Aprenda a adorá-lo, aprenda a glorificá-lo a Ele. O Senhor te capacitou para que possais estar firmes. Estás preparado? Como, pastor? Como? De que maneira? Você precisa entender: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo. Quer dizer, ainda já me preparei. Ficar firmes, diz o Senhor. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, e calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E o que mais, pastor? Orando em todo tempo. Parou de orar? Deus falou o que conosco esses dias? Já me revesti, já me fui ungido, já me consagrei. Tu está orando em todo o tempo? Orando sem cessar? Perdi a força, pastor. O Senhor te dá um ânimo novo hoje. O Senhor renova as tuas forças hoje. O Senhor renova a sua fé hoje. Diz: comece a voltar à sua oração. Comece a clamar ao Senhor, orando em todo o tempo. Como? Toda oração e súplica, e no Espírito. Você sabe como que é orar no Espírito? É você orar em língua estranha, aonde você não entende, aonde você não compreende, aonde nem você sabe o que está falando, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. O Senhor revelará ao Pai, falará com Ele e alimentará a sua fé, porque a oração em línguas, diz a Bíblia, que alimenta a nossa fé, alimenta o nosso espírito, fortalece as nossas. Eu não sabia, não conheço dons, não sei como falar. Como que eu posso falar? Quem crê, falará em línguas estranhas. Quem crê, falará. Não precisa plantar bananeira, não precisa dar glória a Deus, só precisa crer e abrir a sua boca e começar a falar. Súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Eu orei, consagrei, busquei, jejuei. Tem que fazer o quê? Vigiar em todo tempo, com toda perseverança, porque não vai ser fácil. Ser pego de surpresa não é fácil. Olha, o inimigo vem vindo. Cadê ele? É uma coisa, você andando com uma sacolinha de queijo na mão e ser pego pelo inimigo desprevenido, o dia mau, sem perceber, tem que estar cheio do Espírito Santo para crer e viver o milagre. Você percebe porque muita gente está prostradas? Você percebe porque muita gente está desistindo? Pastor, mas o dia mau vem para Elias, vem para Eliseu, vem para Neemias, vem para Rodrigo Ortunho, vem para você, vem para todos nós. A diferença é de quem está preparado para ser cheio de Deus e vivenciar o livramento.
Esse Deus, hoje, Ele diz para você: não há justificativa para que eu e você não pense, não estar e não andar preparado para o dia mau. Crente que é crente, cristão que é cristão, que foi ungido por Deus, mesmo fazendo qualquer outra coisa que não seja a sua obrigação, como Davi levando coisas para entregar para os seus irmãos, ou para o exército, ou para algum comandante, queijos como ia levar, ainda assim ele estava preparado para viver o extraordinário de Deus. O gigante, ele pode surgir a qualquer momento, mas quando Deus está na sua vida, é o momento de você ser exaltado diante do Senhor Jesus Cristo. Avalie a sua história. Olhe quais os nomes dos gigantes que têm se levantado contra você. Há só uma pessoa que pode vencer. Essa pessoa é você mesmo. Essa pessoa sou eu. Ou a gente aceita, fica ouvindo as assultas do gigante, fica calado como todos os exércitos ficaram, ou a gente se levanta como alguém ungido por Deus. Mas espera aí, Davi é o cara que não tem estrutura. Davi é o cara que não tem biotipo para isso. Davi é o cara que não tem corpo para isso. Mas Davi é o único que tinha coração para isso. E Deus não procura aparência. Deus procura quem tem um coração de Deus. Deus não procura capacidade. Deus procura coração de servo. Deus não quer quem sabe. Deus quer quem se considera fraco, pequeno e limitado. Porque quem se considera grande são os que morrem. Quem se considera um bom motorista é o que praticamente poderá morrer num acidente de carro. Quem se considera o melhor nadador é o que provavelmente pode morrer afogado. Porque quem diz que não sabe nadar, nem na água vai entrar. E nem risco de morrer afogado vai ter. Porque sabe que não sabe nadar. Os bons são os que morrem. Os que não sabem são os que vencem e os que ganham. Aprenda a servir, a se humilhar, a reconhecer que você não sabe, que você não pode, que você não é o melhor. Eu venço, não tem pecado, eu sou crente. Por que o irmão fez isso? Por que aquela irmã errou ali? Por que aquele falhou aquilo? O que ele pensa que ele é? Quando Pedro disse que não negaria Jesus, foi quando ele negou Jesus. Não diga que não negues, porque hoje mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. Senhor, eu jamais te nego. Quando você se considera forte, é aí quando você é fraco. Mas Paulo diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E Pedro nega a primeira, e Pedro nega a segunda, e Pedro nega a terceira. E o galo canta e ele lembra: o que eu fiz? Neguei Jesus. Eu disse que não falharia, eu disse que não erraria. Eu disse que eu era mais crente, eu que era melhor que os outros. Eu falei mal de um pastor, de um líder que errou, que falhou, que caiu. Quem sou eu? Você e eu somos sujeitos aos mesmos erros, às mesmas paixões. Não precisamos dizer: Deus, o mesmo Deus que me livrou do urso, o mesmo Deus que me livrou do leão, é o Deus que vai me livrar desse gigante. Eu não sou poderoso para vencer o gigante, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou alguém limitado. E quando você reconhece isso, Deus diz: pega a tua funda, Davi, e vai para a guerra. O gigante, vendo ele, zombou da cara dele. O gigante, olhando para ele, deu risada dele. Disse: que é você? Você pensa que é quem? Davi disse: hoje mesmo, meu Deus te entregará nas minhas mãos. E ele pega a pedra e afunda. O seu instrumento de pastor não usa instrumento do rei de Saul, ele usa o que Deus deu para ele. Deus não quer que você use ferramentas de outras pessoas. Ah, pastor, se eu tivesse esse dinheiro eu era fiel. Ah, pastor, se eu tivesse um emprego igual do irmão, eu sei a ver como eu ajudar na tua obra. Deus está dizendo: para de palhaçada. Deus quer que você seja fiel com o que você tem. Deus não quer que você faça proposta com aquilo que é dos outros.
Ah, se eu tivesse a família do... Ai, se eu cantasse como outros, ia ver como eu ia ser crente. Ai, se eu fosse o líder, ia ver como eu ia ser bom. Deus está dizendo, seja melhor naquilo que você é hoje. Seja fiel no pouco, porque sobre muito te colocarei. Deus não quer que você faça comparar. Ai, se eu tivesse 10 helicópteros, eu dava 9 para a igreja. Mas como não tenho nada, eu não faço. Para de mentira. Deus está dizendo, eu quero a sua adoração com o que você tem. Se você ganha R$1, seja fiel com o seu R$1. Se você não tem nada, seja fiel com o teu coração. Se você tem alguma coisa, faça. Para de se comparar com os outros. Deus quer a sua vida, Deus quer do seu jeito. Se você é pequeno, se você é grande, se você é baixo, é gordo, é magro, se você é branco, escuro, claro, verde, amarelo, não importa. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus te ungiu e diz, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos e eu quero que você medite quais são os gigantes que têm se levantado. E o Senhor disse, se prepara, porque hoje com a ferramenta que Ele te deu, você vai girar, você vai confiar, você vai profetizar e você vai determinar que no nome de Jesus de Nazaré, este gigante vai cair por terra. Hoje é hoje que o milagre vai acontecer, é hoje que a glória de Deus vai manifestar, é hoje que o Espírito de Deus vai usar a sua história. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, hoje é dia de gigante cair por terra. Hoje é dia de gigante cair por terra. É hoje que milagre de Deus vai acontecer. Você está preparado para vivenciar o extraordinário? Sabe por quê? Porque você é ungida por Deus. Você é ungido por Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, esse gigante vai cair por terra hoje. Esse gigante vai cair por terra hoje. E você vai sair daqui hoje mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor em Cristo Jesus. A glória dele é sobre você. O poder dele é sobre você. O poder dele é sobre a tua história. Rabancho que mandou e a seminarai. É você e Deus, é você e o Senhor, é você e esse Deus que aqui está. Acredite, receba, viva o extraordinário, deixa Ele operar no seu coração. Se você quer derrubar gigantes e tem gigante para derrubar, fica de pé, diga, eu me levanto hoje. Levanta hoje, levanta Davi, levanta Davi, levanta Davi, levanta, levanta, levanta.